Chegou agora uma reportagem inédita, quer ver? Põe a foto aqui dos dois. Esse aqui é Patrício e essa é Maria das Graças. O casal viveu junto por 17 anos, uma relação conturbada. Uma relação marcada, inclusive, pela violência de Patrício. No início, tudo eram flores, não é? Um homem extremamente cortês com a mulher, gentil, tratava ela como se fosse uma rosa, mas, de repente, o casal que tem duas filhas, a mais velha, inclusive 16, desde o nascimento, por sinal da primeira filha, Maria das Graças é covardemente agredida por esse homem. As filhas, com pena da mãe, tentavam protegê-la e as filhas também apanhavam de Patrício. Vem para mim. Depois de muito sofrimento, Maria das Graças decide terminar a relação. Ela pede, portanto, na polícia uma medida protetiva, a justiça autoriza e é naquele dia que o Patrício vai até a casa da ex-mulher para entregar a filha mais nova. Patrício está revoltado porque descobriu que ela tinha entrado na justiça e tinha ganhado essa medida protetiva e ataca a mulher com quem conviveu durante 17 anos. A filha mais velha chega. A filha mais velha tenta proteger a mãe, é empurrada pelo próprio pai e cai no chão. O Patrício vai embora. Ele liga a moto e ao sair, quase que atropela a própria filha. Agora elas vivem numa verdadeira prisão, onde o suspeito de todas essas agressões deveria estar. O sentimento de uma mãe. Eu senti desespero na hora que ela ficou desacordada. Eu achei que ela tinha morrido, não só pelo fato dele tentar passar a moto em cima dela, pelo fato dela ter batido a cabeça. A solidão de uma filha rejeitada pelo pai e que por muito pouco não foi morta por ele. Ele nunca... É até chato falar, mas assim, ele nunca gostou. E eu não escondo isso dela, porque ela sabe, sempre percebeu. E assim, ele nunca foi pai de nenhuma das duas. 17 anos. Este foi o tempo que durou o casamento entre Maria das Graças e Patrício, de 42 anos. Brigas e agressões sempre fizeram parte do relacionamento. Eu trabalhava em casa de família quando eu conheci ele. Aí era assim, eu trabalhava e morava lá. Quando eu conheci ele, ele começou a me cercar. Ele trabalhava na região também. Então era assim. Eu ia para o meu trabalho, de manhã, quando eu acordava, ele já estava lá na porta do meu serviço. Ela conta que, por diversas vezes, tentou terminar a união. Mas todas essas vezes, ela conversava sobre isso com Patrício e ele se descontrolava e ameaçava. Tudo ficou ainda pior quando Maria das Graças ficou grávida da primeira filha. Era o que o pintor tanto queria, mas não era para aumentar a família, e sim para prender a esposa a ele. Na cabeça dele era um jeito dele me prender. Era um jeito que o casamento não ia acabar porque eu ia ter um filho, entendeu? Então assim, foi a melhor coisa para ele. E na cabeça dele realmente era isso. Aqui, no quarto onde o casal dormia, este era o palco do maior número de agressões, das humilhações que ela sofria. Mas ela não esquece de um marco na vida dela. Um momento que era para ser de felicidade. Ela estava grávida da primeira filha do casal. Mas aqui, quando o Patrício entrava pela porta, ela precisava deixar tudo arrumado. Quando isso não acontecia, Patrício se revoltava, ficava completamente transtornado. E o mais impressionante, mesmo a mulher estando grávida, a barriga já grande, mesmo assim o Patrício começava a discutir com ela. Discutia, só que as agressões não eram só verbais. Ele batia na mulher, a empurrava. Tudo isso, em momento nenhum, sem se preocupar. Ele sabia que ela estava grávida e mesmo assim a humilhava, deixava ela muito nervosa e a agredia. Não se preocupava com a esposa e também com o neném que ela esperava.
Maria das Graças era refém dentro da própria casa. Em muitas situações era trancada no imóvel por Patrício quando ele saía para trabalhar. Ficava assim por horas, sozinha. Ele saía, fechava o portão e eu ficava o dia inteiro trancada. Muitas vezes ele chegava à meia-noite, 1h, ou no outro dia. Ou seja, assim, Deus livre e guarde, se pegasse fogo, não tinha como eu sair, não tinha quem socorrer. Muitas das vezes, segundo ela, as agressões aconteciam na frente da filha. Patrício nunca se preocupou com a filha, queria apenas que Maria das Graças continuasse casada com ele. Veio então a notícia: Maria das Graças estava grávida mais uma vez. Aí foi aonde que prolongou mais a situação. Aí eu não consegui me separar devido eu estar vindo uma outra gravidez. E assim, faz bastante tempo que eu estou tentando me separar. Com isso, Maria das Graças teve que continuar em casa. Não tinha para onde ir com a filha, ainda mais grávida. A gravidez era de risco. A neném nasceu prematura e, por conta da saúde debilitada, o parto foi feito com complicações. Faltou oxigenação, né? Ela teve uma falta leve, não é pesada, ela não teve uma paralisia, mas ela teve uma falta de oxigênio. E por isso houve um atraso, né? Ela tem um atraso. Ela teve atraso para sentar, ela teve atraso para andar. Ela ainda tem um atraso para falar, ela tem um atraso na aprendizagem. Depois de algum tempo e com a pequena com a saúde mais estabilizada, Maria das Graças decidiu que iria se separar. Colocou Patrício para fora de casa. Isso deixou o homem ainda mais transtornado. Trabalhava o dia fora, chegava aí. Só que daí bebia, né? Eu acredito que sim, porque eu fazia questão de não ver, não estar batendo de frente, não encontrar tal. Aí ele chegava em cima, aí ele fazia na tentativa de irritar, eu acredito. Jogava coisas, batia, fazia muito barulho a noite inteira. Era assim, na provocação. Maria das Graças temia pela segurança dela e das duas filhas. Patrício, segundo ela, era capaz de tudo para reatar o relacionamento. Não havia ninguém em casa e o Patrício, ele sabia disso. Mesmo assim, como ele tem a chave do primeiro portão, ele subiu por essas escadas e observou o local. Empurrou essa porta de vidro e tentou abrir. Como não conseguiu, fez força e acabou arrombando esta porta. Conseguiu então acesso à casa. O destino inicial dele foi a sala. Aqui olhou o que de valor poderia levar. A televisão. Ela estava fixada bem neste painel. E foi o primeiro objeto que ele pegou. Depois, seguiu por este corredor. Ele veio até o quarto da ex-esposa. Aqui era o local, o objetivo dele. Ele sabia onde tudo ficava guardado. Orou aqui. Nessa porta, ele abriu e aqui estava, bem nessa prateleira, tinha uma máquina fotográfica de valor. Ele pegou também. Fechou a porta. E o objetivo dele era atingir a ex-companheira. Pegar no ponto onde ela mais iria se sentir lesada. Em cima deste balcão ficavam 3 máquinas de costura. Essas 3 máquinas eram uma forma que a Maria das Graças tinha de ganhar dinheiro, complementar a renda. Ele levou as 3 máquinas. Ficaram apenas as linhas aqui em cima do balcão. E mais um detalhe, debaixo da cama, aqui, a gente consegue ver, olha só, há um compartimento, onde a mulher guardava grande parte dos sapatos. A gente fechando aqui, olha só, não dá para reparar que tem um compartimento, quem não conhece não sabe, mas o Patrício sabia. A intenção dele era atingir a ex-companheira. Tirou os recursos, aquilo que ela tinha de valor. Pelo menos assim ele pensou, relativo às máquinas. Levou os sapatos. Quando a mulher chegou, ela viu que todos esses itens haviam sido levados. A intenção do Patrício realmente
foi confirmada. Maria das Graças ficou muito chateada e preocupada, resolveu chamar a polícia, mas tudo havia sido levado. E ela tinha a certeza, o responsável por tudo isso foi o ex-companheiro dela. Porque ele queria atingir, e assim, eu trabalho com salão, mas eu costuro também. As máquinas de costura era uma forma de ter uma renda extra. O que ele está tentando fazer? Ele está tentando fazer com que eu não consiga trabalhar, para eu não ter dinheiro, não ter serviço, eu creio que passa na cabeça dele para eu poder voltar atrás. Uma mãe hoje que luta pela segurança não só dela, como das duas filhas. O medo faz parte da rotina desta família. Só que o grande drama da Maria das Graças também gira em torno de processos judiciais. Isso porque esse documento aqui é prova disso. O advogado de defesa do Patrício, durante o processo de separação, exigiu alguns pontos para que ele assinasse a separação. Um deles é que ele teria direito a visitar de 15 em 15 dias a filha mais nova. Ele viria até a casa, pegaria a filha e no término do final de semana, ele traria a pequena de volta. Só que depois que o juiz concedeu a separação e este benefício ao pai, relativo à filha mais nova, ele também voltou a agredir a Maria das Graças. E ela procurou a delegacia, obviamente, para se defender. Foi expedido uma medida protetiva para ela, em que o Patrício não poderia se aproximar dela e das duas filhas, não mais do que 500 metros. Duas decisões que são opostas. De um lado, o juiz dando o direito ao pai de visitar a filha. Do outro, e em seguida, a justiça também dando uma medida protetiva. Os documentos são muitos, mas agora a luta dessa mãe é justamente para tentar reverter a decisão do juiz e assim conseguir distância do Patrício, assim conseguir viver uma vida tranquila, ela e as duas filhas. Maria das Graças conta que depois disso, o Patrício passou a ameaçá-la, vigiava todos os passos da mulher. Ela afirma, inclusive, que quando ele pegava a filha mais nova para passear, usava isso para atingir a ex. Ela reclama, às vezes ela fala que bateu, né? Agora, assim, disso eu não tenho certeza. Que ela volta com alguns hematomas? Volta. Volta arranhada? Volta. E a gente pergunta, o que aconteceu? Ele bateu. O Patrício ele veio até a casa da ex-mulher para entregar a filha mais nova. Terminou o dia da visita e ele veio até aqui. Quando chegou, deixou a menina com a mãe e ela subiu, foi para casa. Só que o Patrício, ele queria conversar com a Maria das Graças, mas não era uma conversa qualquer. Na verdade, ele estava revoltado por conta da medida protetiva que ela solicitou contra ele. O Patrício ficou completamente revoltado. E aqui mesmo neste ponto, próximo às escadas, ele começou a agredir a mulher. A empurrava, a xingava, a batia. Ele estava completamente descontrolado, tanto é que o carro da mulher também foi atingido. Aqui a gente vê, olha só, uma marca de fora a fora. Uma das provas do descontrole do Patrício. Outro detalhe, aqui estava a moto dele. Ele ia embora com essa moto. Ao mesmo tempo, enquanto a Maria das Graças estava aqui se recuperando e implorando que ele fosse embora, a filha mais velha do casal, de 16 anos, chegou com alguns amigos. Passou por aquele portão. Ela veio para cá. Quando estava aqui, ela tentou proteger a mãe. Só que neste momento também foi empurrada pelo pai. Ela caiu bem próximo à moto. Alguns amigos dela que estavam ali do lado de fora viram toda essa cena. Também ficaram muito preocupados, mas não entendiam muito bem, não sabiam se podiam ou não interferir. Jovens, contra o Patrício não teriam nenhuma chance. Então o Patrício, ele ficou ainda mais descontrolado, não se preocupou com a filha caída bem aqui.
Ele subiu na moto, ligou a moto e acelerou. A filha que estava aqui, por muito pouco, não foi atingida pelo próprio pai. Ela caiu. No que ela caiu, ela bateu a cabeça aqui e ficou desmaiada, desacordada. O Patrício, ele foi embora como se nada tivesse acontecido. A filha, caída bem aqui, e a mãe, lá atrás, completamente desesperada. As marcas ainda estão no corpo da menina de apenas 16 anos. Ela está traumatizada e tem medo do próprio pai. Uma família destruída pelos ciúmes e possessividade de um homem que não se preocupa com as próprias filhas. Ele transformou a minha vida num inferno. Eu não tenho paz, não tenho tranquilidade. Nunca estou tranquila. Aqui, por exemplo, dormir, aqui a gente não dorme mais.